Bom, esse vídeo ele tem por objetivo explicar para vocês o procedimento de desenvolvimento da vista do exercício número 41, né? Aqui eu não vou estar explicando para vocês com relação à primeira etapa do exercício, que propõe o desenvolvimento da planta baixa, mas sim explicar alguma dúvida que surgiu de alguns alunos sobre como desenvolver a vista de uma escada helicoidal. O exercício ele já traz algumas informações sobre a largura do pilar interno, a dimensão da largura da escada, piso do degrau, espelho do degrau, espessura do degrau, mas uma vez que a gente já tenha desenvolvido a planta baixa dessa escada, a gente vai precisar muito mais das informações a partir de agora para o corte, as informações verticais, né? Então, as dimensões do espelho do degrau e da espessura do degrau, o espelho com 17 centímetros e a espessura com 10 centímetros. Peço licença para vocês, porque hoje a gente vai estar trazendo essa explicação um pouco com material improvisado, mas para desenvolver esse exercício, o mais adequado é vocês estarem utilizando o par de esquadro de vocês, ok? Mas hoje, como eu tô com essas duas ferramentas, eu vou conseguir estar explicando para vocês o procedimento, como é que ele funciona, e daí vocês reproduzem, então, com o material adequado, ok? Primeira coisa que eu vou trazer para vocês é transpor as informações horizontais já apresentadas na planta baixa. Então, a gente vai trabalhar primeiramente com uma grafite mais fina, onde a gente vai trabalhar apenas com as dimensões ainda como referência, né, desse desenho, apenas como linhas guias para referenciar esse desenho. Então, eu vou estar usando aqui o meu transferidor como se ele fosse o meu segundo par de esquadro, alinhando aqui, então, com o meu desenho, para que eu possa levar essas dimensões, né, levantar essas informações da minha vista, ainda como linhas de referência, ok? Então, elas vão ser com a grafite um pouquinho mais fina, apenas para referenciar o meu desenho. Então, eu tenho aqui a dimensão do meu degrau, posicionar um pouquinho melhor, do meu pilar, que são essas informações que vão auxiliar no desenvolvimento do meu desenho, ok? Vou inverter aqui, para ele não entortar. Ok? Mas eu tô trabalhando aqui com uma vista, e essa vista, ela é dessa extremidade. Quer dizer, então, que eu vou visualizar esses elementos mais à frente, né, no meu primeiro plano de observação, enquanto que esses degraus aqui de trás, eles estarão parcialmente obstruídos em razão da existência desse pilar, correto? Quer dizer, então, que em alguns trechos desses degraus mais à frente, eles estarão omitindo parcialmente o pilar, enquanto que os degraus ao fundo causam um efeito inverso. O pilar, ele vai estar omitindo um trecho desses degraus ao fundo. Mas eu vou começar, então, o meu desenho a partir do meu primeiro degrau, ok? Uma vez que eu tenho aqui essa referência, que eu tô utilizando como referência horizontal, né, para o meu desenho, eu vou trazer uma linha paralela aqui para cima, para ser entendida como a minha linha de terra, né, a minha linha guia do plano horizontal, do piso de onde sai essa escada, ok? Então, a gente vai agora trazer essas dimensões aqui para cima, a partir do primeiro degrau, e vou sucessivamente subindo os demais degraus. Então, o meu primeiro degrau, esse degrau 1, como eu tô trabalhando seguindo essa linha de referência, né? Vou posicionar aqui para poder levar ele um pouquinho mais para cima. Eu vou traçar essa linha de referência do início do meu degrau e do final do meu degrau. Observem que eu vejo a frente da extremidade mais larga do meu degrau, mas eu não vejo essa parte mais estreita do meu degrau, né? Em razão de eu estar trabalhando com a vista e da frente dele omitir completamente esse outro trecho. Então, quando eu vier aqui para cima, eu só vou visualizar
essa testada do meu degrau, correto? Então, vamos lá. Uma vez que eu trago essa medida aqui, eu vou então trazer pra cá, pra poder novamente jogar lá pra cima a minha medida do meu degrau. Então, o meu degrau, ele vem dessa linha para essa linha. Agora, eu preciso da relação de altura. Que altura é essa? De acordo com o enunciado, eu tenho um espelho de degrau de 17 centímetros. Esse desenho, ele tá na escala 1 para 25, então eu trago o meu escalímetro em 1 para 25 e demarco, então, os meus 17 centímetros. Mas ele tem 17 centímetros, mas a espessura do meu degrau, ela é de 10 centímetros. Então, isso quer dizer que eu vou, além de marcar a minha dimensão do espelho, eu também marcarei do meu espelho, eu também vou marcar a dimensão da minha espessura do degrau. E vou trazer essa mesma informação, então, para outra extremidade, ok? Trabalhando sempre com as minhas linhas guias de referência, né? Para que eu possa, então, garantir esse desenho, ok? Então, esse retângulo, ele representa a frente do meu primeiro degrau. Eu agora vou dar prosseguimento e traçar o meu segundo degrau. Mas observem que, diferentemente do primeiro, além de eu enxergar essa testada nessa frente desse degrau, eu também vou enxergar o próprio espelho do degrau, tá vendo? Então, isso significa dizer que eu vou ter aqui tanto o retângulo referente a esse trecho, como também desse outro trecho que também é visível. Então, vamos trazer mais adiante agora o nosso segundo degrau. Observem que nesse ponto ele é equivalente ao primeiro degrau, né? Mas ele vai estar mais acima. Então, eu vou manter aquela linha de guia até mais acima e agora vou trazer a outra extremidade. E já vou aqui adiantando e trazer essa informação do degrau com como ele se encontra com o meu pilar, ok? Novamente, a gente tem aqui uma relação de um espelho de 17 e de uma espessura de degrau de 10 centímetros. Vocês podem, já de antemão, traçar uma série de linhas de referência. Isso também é uma outra estratégia que pode facilitar o desenvolvimento do trabalho de vocês, para que então vocês apenas comecem a identificar o cruzamento entre essas linhas verticais com as referências horizontais, ok? Então, vamos dar prosseguimento. Eu vou aqui, com o auxílio do meu escalímetro, demarcar essa referência, como eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui os meus 17, agora eu vou trabalhar aqui com mais 17. E o 10, que corresponde à espessura do meu degrau, né? Como todas essas linhas, elas vão ter sido traçadas paralelamente, eu tô utilizando elas como referência para o meu desenho, ok? Então, observem, esse retângulo, ele representa a frente desse degrau,
como esse outro trecho, ele tá representando a relação do espelho do meu degrau. Lá adiante, quando eu terminar de traçar todos esses desenhos guias, né, com essa grafite um pouco mais estreita, eu vou então acentuar quais são os degraus que estão mais próximos do primeiro plano de observação, daqueles que estão mais afastados e que, portanto, terão uma espessura de linha mais fina, né, não vão ter essa espessura de linha tão acentuada, porque é a partir da hierarquia de linha que a gente consegue trazer essa relação de profundidade, né, de quais são os elementos mais próximos e quais são os elementos mais distantes, o que vocês já têm exercitado em planta baixa, em corte, e da mesma forma isso vai estar acontecendo na hierarquia de linha das nossas vistas, ok? Então, a gente vai dando prosseguimento ao mesmo processo. Trago aqui, então, o meu terceiro degrau. Já tenho aquela linha de referência, então agora eu vou trazer o da outra extremidade. Ok? E trago da parte interna. Então, novamente, esse retângulo, ele representa a frente desse degrau, enquanto que esse outro, né, uma vez que após o desenho eu apague as minhas linhas guias, ele vai estar representando a parte do espelho do degrau, ok? Então, agora aqui que eu já desenhei, vamos dando prosseguimento.